Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor neste momento com os irmãos que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Vamos começar do versículo 14, que diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Eu vou repetir. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amados irmãos, o texto que nós lemos, 2 versículos que nós lemos da palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele escreveu 1 e 2 Timóteo, escreveu para Timóteo, que era um jovem pastor, que se encontrava na cidade de Éfeso. Esta carta, 1 e 2 Timóteo, juntamente com a carta a Tito, que também foi um jovem pastor em Creta, são conhecidas no meio da igreja como cartas pastorais. Então, Paulo está instruindo a Timóteo, está informando a Timóteo, dando, digamos assim, uma espécie ali de estudo, orientação para Timóteo, de como deveríamos se comportar dentro da casa do Senhor. O versículo que nos chama a atenção, o 15, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O que mostra que no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele está chacoalhando Timóteo para que ele saiba como se portar na igreja, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, ele está ali instruindo Timóteo de como Timóteo lhe deve se comportar. Nós vamos daqui a pouco fazer uma viagem, nós vamos daqui a pouco ler o contexto, aqui desde o início aqui, do capítulo 3 de 1 Timóteo, para que entendamos, de forma profunda as orientações do apóstolo Paulo para a igreja. Mas vamos falar aqui, o que é a igreja do Deus vivo? O que significa isto? Amados, nós estamos vivendo um tempo em que o homem, eu volto a bater nesta mesma tecla, o homem está esquecendo de que a igreja ela tem um dono, e o dono da igreja não é o homem. Nós já falamos isto aqui diversas vezes, e voltamos a falar de que a igreja ela tem um dono, e o dono da igreja é o Senhor, nosso Deus. Jesus Cristo foi ele quem fundou a igreja. Jesus Cristo foi ele que deu poderes para que a igreja possa pelejar contra o inferno. Então, Paulo está falando aqui, para Timóteo, as informações que ele repassou para Timóteo tinha um objetivo, para que Timóteo soubesse andar, ou seja, soubesse se comportar na igreja. Paulo ele está levantando Timóteo como um representante seu, no caso ministerial, para que o mesmo desse continuidade na obra, para que o mesmo desse continuidade na obra de Paulo, no ministério que Deus colocou nas mãos de Paulo. Então, a igreja, ela pertence a Deus. O Senhor, ele compete aos homens, ele dá competência para que os homens possam administrar a igreja. Agora pensemos, pensemos de forma razoável, olhemos pela razão. Veja bem, um homem como o apóstolo Paulo,
que vivia na plenitude do Espírito Santo. Qual o maior interesse de Paulo? O que Paulo ele tinha de tão importante que Deus se agradasse tanto das obras dele? O que Paulo fazia de tão importante que ele queria deixar esse legado para alguém? Ele vai comissionar o jovem pastor chamado Timóteo. Você vai ver que a história de Paulo com Timóteo é uma história, digamos assim, como de pai para filho. Paulo ele amava Timóteo como um filho. Ele tinha uma consideração muito grande por este jovem. E quando nós amamos a Cristo, amamos o Evangelho do Senhor, qual é a nossa preocupação? É formar alguém para que este alguém possa dar continuidade no nosso ministério. Se nosso ministério verdadeiramente é voltado para o reino de Deus, foi Deus quem nos comissionou, então nós precisamos formar alguém para que este alguém possa dar continuidade ao nosso ministério. O que Paulo está fazendo aqui com Timóteo, os pastores da atualidade deveriam fazer, meu irmão. Não ensinar apenas os demais pastores a pedirem dízimos e ofertas, né, irmãos? Não ensinarem os pastores, os pastores novatos que estão surgindo, a pedirem dinheiro da igreja para a construção disso, daquilo, outro. Nós devemos ensinar os nossos pastores a amarem o reino de Deus primeiramente e amarem as almas, se preocuparem com o Evangelho. Já foi falado aqui em outras ministrações e nós voltamos a falar de que tudo aquilo que amealharmos, ou seja, que conseguirmos aqui nesta terra, nós não iremos levar nada. Nós iremos prestar contas ao nosso Deus pelas almas aqui ganhas, pelas almas aqui cuidadas. Então Paulo, era esta a grande preocupação dele. E você vai ver que ele vai orientar Timóteo de forma profunda. Esse versículo 15, ele fala profundamente conosco. Ele fala de forma profunda que faz com que nós lembremos de que a igreja ela tem um dono. Veja bem, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Amados, tem muitas pessoas que desaprenderam de como andar na casa de Deus. Eu não estou falando apenas de uso e costumes. Mulheres mostrando os seios, as nádegas, o corpo delineado, calças justíssimas, homens de camisetinha, pastores pregando apenas com blazer, outros sem nada, só com uma roupa simples mesmo, sapatente, todos bem à vontade na casa de Deus. Eu já vi pessoas pregando de bermuda porque é culto de jovem. Então é necessário que nós aprendamos a andar na casa de Deus. Como eu devo me portar na casa de Deus? Como eu devo me comportar na casa de Deus? É necessário que façamos uma autoanálise, meus amados irmãos, das nossas vidas, porque nós estamos nos apresentando ao nosso Rei, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Então a casa de Deus, ela não é casa de modas. A casa de Deus, ela não é casa de shows. A casa de Deus não é teatro, a casa de Deus não é cinema, a casa de Deus não é lugar de confusão, a casa de Deus não é prostíbulo, para um ficar se prostituindo com o outro ou com a outra. A casa de Deus é casa de oração, a casa de Deus é um lugar sagrado, onde nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo, nós nos reunimos para adorarmos a Deus, Agora virou moda nas igrejas, eu tenho observado, você chega na igreja, o culto, apagam-se as luzes da igreja, foca somente na banda. Parece que nós estamos dentro de uma casa de show, amado. Isso aí são coisas do mundo, são coisas mundanas, costumes mundanos, que nós não devemos trazer para dentro da casa de Deus. Por isso Paulo, ele está alertando a Timóteo de como andar, de como proceder na casa de Deus, de como devemos nos comportar na casa de Deus. E Timóteo, segundo historiadores, ele deveria ter de 20 e 21 anos, era bem jovem, mas Paulo vai dar instruções para ele, instruções profundas,
que eu tenho certeza absoluta que Timóteo nunca esqueceu, que eu tenho certeza absoluta que Timóteo não ignorou. Então veja bem, de como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, a igreja é do Deus vivo, a igreja não é do homem. Na tua casa, meu irmão, tu faz o que tu quiseres, a casa é tua. Se tu quiseres virar ela de cabeça para baixo, o problema é seu. Mas nós, como servos de Deus, ministros de Deus, nós não devemos acompanhar certas mudanças que estão acontecendo. A casa de Deus, nós devemos nos comportar na casa de Deus segundo a palavra de Deus. Já ouvi pastores dizendo que tem pastores que não aceitam mudanças, dependendo da mudança, meu irmão. Se a tua mudança, pastor, estiver me levando para o inferno, estiver levando a igreja para o inferno, naturalmente que eu não vou te acompanhar. Vai para o inferno só você. Vai para o inferno só você e quem mais quiser te seguir. Mas as mudanças que devem haver na casa de Deus é sobre arrependimento de pecado. E isto constantemente deve ser pregado, que é o arrependimento de pecado. As demais mudanças, copiando o mundo para trazer para dentro da casa de Deus, isto aí não é válido. Isto aí não deveria nem ser mencionado na casa do nosso Senhor. Porque, como o texto diz, é a igreja do Deus vivo. Quando fala que a igreja é do Deus vivo, quer dizer que o nosso Deus, ele continua vivo, que o nosso Deus continua presente, que o nosso Deus, através do Espírito Santo do Senhor, ele continua presente na igreja. A igreja não está ao léu, meu irmão. Não vá você pensando que você vai fazer as mudanças, aquilo que Satanás tem colocado na tua cabeça, porque se o Espírito Santo não colocou, certamente foi Satanás. Colocou na tua cabeça e tu estás fazendo um monte de mudança que foge da palavra de Deus. Um monte de mudanças que o Espírito não te pediu para você mudar. E você está fazendo isso seguindo o teu coração. Então tome muito cuidado, irmãos, porque a igreja continua do Deus vivo. A igreja é do Senhor. A igreja tem um dono, a igreja não é sua. Hoje você toma conta de uma igreja, não sei se grande ou pequena, ou se de uma mega igreja. Mas aonde Deus te colocou foi para você cuidar das ovelhas dele. Você vai prestar conta dessas almas. Se você estiver ensinando coisas erradas, certamente que você vai pagar um preço alto. E você não pode dizer, se você está ouvindo esta ministração, esta mensagem, você não vai dizer que você não foi avisado. Ou avisado. Porque você está sendo avisado sim. Amém? Veja bem, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A coluna, o que sustenta a igreja? A coluna. Se você vai fazer uma casa, tem que ter coluna. Se você vai fazer um muro, você tem que mandar construir uma coluna, algo que sustente. Então a igreja do Senhor, a coluna e a firmeza da verdade. Quem é que sustenta a igreja? Quem sustenta a igreja é o Espírito Santo de Deus. Ele é a coluna. Porque em Efésios, capítulo 1 de Efésios, também lá em Colossenses, capítulo 1, verso 18, vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja. Então, se Cristo é a cabeça da igreja, simbolicamente, que Cristo, ele é a coluna da igreja. O Espírito que sustenta a igreja. Então não existe um outro fundamento a não ser Cristo. Não pode existir um outro fundamento. Você não pode colocar o homem acima de Cristo. Você não pode colocar um outro motivo, um outro fundamento que esteja acima de Cristo. Cristo sempre foi a coluna da igreja, porque a igreja pertence a Ele. Então, se Cristo é a coluna da igreja, naturalmente que a igreja ela tem um caminho a seguir. Ela tem um objetivo. E o objetivo, meu amado, se você esqueceu, pastor, se você esqueceu, apóstolo, se você esqueceu, bispo, o motivo pelo qual a igreja foi criada foi
a salvação de almas, arrancar almas do inferno, arrancar almas que estavam na escuridão para a sua maravilhosa luz. Então você precisa entender que a igreja, este é o objetivo maior da igreja. Hoje está meio diferente as coisas. A prioridade hoje é fazer templos, né, templos maravilhosos para atrair pessoas e tudo mais. Aí você vai num templo lindo, maravilhoso, tem 2, 3, 4 pessoas ali. A igreja, tudo bem que você fazer templos para acomodar as pessoas, tudo bem. Mas nós não podemos fugir do principal objetivo, que é a salvação de almas. Agora, a coluna e firmeza da verdade. A coluna e firmeza da verdade. Firmeza, já falamos da coluna, firmeza da verdade, irmãos. A igreja ela não pode viver na mentira. Uma igreja que prega mentira, uma igreja que vive mentira, uma igreja de quem está em cima do altar vive na mentira, é uma igreja que não é firmeza, uma igreja que não é firme. A igreja, para ser firme, ela precisa pregar a verdade. Ela precisa pregar o evangelho. Ela precisa fazer com que os ouvintes entendam que para fazer parte do reino de Deus é necessário o abandono do pecado. Nós estamos vendo hoje práticas e mais práticas de homens fazendo com que o evangelho se adapte às pessoas. Não é assim que nós iremos herdar a salvação. Quem tem que se adaptar-se ao evangelho é o pecador. Se você quiser viver com Cristo eternamente, você precisa abandonar o pecado. Você precisa abandonar as velhas práticas. Você precisa abandonar a iniquidade. Você precisa aceitar a Cristo verdadeiramente de coração e seguir uma vida em santidade com Cristo. A igreja que vive na mentira, amados, ela está servindo um outro Senhor. Vamos dar aqui uma olhada rapidinho aqui, em João 8, Evangelho de João 8, versículo 44. Veja bem, porque para combater a verdade, há um outro lado. E qual é o outro lado? O outro lado é a mentira. E nós iremos ver aqui, João 8, 44 diz assim, 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. De quem Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui para os fariseus, está falando de Satanás. Então, se a igreja ela não é a coluna, não é a firmeza da verdade, se a igreja não prega a verdade, se a igreja não ensina a verdade, se a igreja ela burla a palavra de Deus, se a igreja procura adaptar o evangelho às pessoas, para que as pessoas não saiam de dentro dos templos, para que os templos estejam sempre abarrotados, se a igreja ela não confronta o pecado, se a igreja não fala contra a prostituição, não fala contra a mentira, se é uma igreja passiva, se é uma igreja onde os seus membros estão na prostituição e todos os demais estão calados, compactuando, porque eu não posso julgar, logo que eles falam, eu não posso julgar, eu não posso maltratar, meu irmão, você está servindo a Satanás. Você é uma igreja mentirosa. Lembrando que a igreja não é o templo, a igreja somos nós. O Espírito Santo ele tem que habitar em nós. Ele habita em nós. Então, se a igreja, se ela não confronta o pecado, não é contra as obras do diabo, então é uma igreja que está servindo a quem? A Satanás. É uma igreja que está servindo ao diabo, ao pai da mentira. Porque ele é mentiroso, segundo a palavra, desde o princípio. Então, se eu não estou combatendo o inferno, se eu não estou combatendo a Satanás, se eu compactuo com as mentiras que estão sendo pregadas, ministradas, se eu compactuo com as mentiras que os membros estão ali disseminando dentro da igreja,
muitos na prostituição, muitos espancando a mulher, muitos traindo suas mulheres, muitos no mundo das drogas. Meu amado irmão, e eu calado, eu sabendo disso, eu vou ficar calado? Eu sabendo isso, eu vou compactuar? Eu sabendo disso, eu vou concordar com o que está acontecendo? Como muitos estão fazendo? Como muitas igrejas estão fazendo? Não posso falar em pecado, pastor, porque a nossa teologia é isso, é aquilo. Ora, meu irmão, tu vai para o inferno, tu e a tua teologia. A igreja não é tua. Você está jogando na lama o teu ministério. Tu estás lançando mão do teu ministério para servir a Satanás. A tua igreja agora pertence ao diabo. Porque se tu não prega contra o pecado, irmão, se tu não prega a salvação, se tu não prega a volta de Cristo, se tu compactua com todas as prostituições de pastores e membros que estão acontecendo dentro da igreja, aonde você trabalha, você está servindo ao diabo. Você não está servindo a Cristo. Você está se enganando. Você pode até ficar furioso comigo, mas eu preciso te falar, irmão, antes que o juízo chegue na sua vida. Sabe, essa dinheirama toda que você está ganhando do ministério, de nada vai servir na eternidade. De nada vai servir. Então, se você não quer ir para a eternidade, se você não quer morar com Cristo verdadeiramente, se você não aceita falar em pecado, eu te dou os parabéns. Continua gastando o teu dinheiro, continua aproveitando, continua comendo bem, porque tu vais ficar aqui mesmo. Porque no céu, irmão, não entra pecado. Amém, pastor? Amém? Agora, pastoras que estão tendo pastoras. Amém, apóstolo? Amém, bispo? No céu não entra pecado. Só entra pecador arrependido. Vai entrar aqueles que verdadeiramente aceitaram a Cristo, deixaram para trás o pecado, as velhas práticas, e quiseram para si o reino de Deus. Então, como nós lemos aqui em João 8,44, a mentira, o diabo ele é pai da mentira. A única coisa que ele é pai na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o dono do Senhor, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados e queridos irmãos, então você vai ver que Cristo, a igreja de Cristo, é a igreja verdadeira, é a igreja que pratica a verdade. Outro versículo que eu quero compartilhar com você que fala que Cristo é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui, ó. A palavra do Senhor é a verdade, viu, meu irmão? Aqui não tem mentira, não. Aqui você pode criar o que você quiser na sua cabeça. Mas a palavra do Senhor, ela é verdadeira. João 17 diz que a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Então, é bom voltar para a verdade, para que a igreja do Senhor se torne verdadeiramente a coluna e a firmeza da verdade. João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, mais um versículo que vem falar de que a mentira não pode acontecer. Nós não podemos ser partícipe da mentira no meio da igreja. A igreja do Senhor, ela tem que voltar a ser a coluna e a firmeza da verdade, meu irmão. A igreja do Senhor tem que voltar a fazer a diferença. A igreja do Senhor tem que voltar para a luz que é a verdade. Tem que tirar esses mentirosos de cima do altar. Você que também congrega,
Você precisa ler a palavra de Deus, meu irmão. Para de ir atrás desses homens que ficam pregando mentira na igreja, levando vocês a práticas pecaminosas que vocês nem percebem. Homens que liberam tudo. Muito cuidado com essas práticas, irmãos. Vamos fazer a verdade. Vamos praticar a verdade. Louvado seja o Senhor. Eu disse que eu ia voltar um pouco no contexto sobre este capítulo 3. O que Paulo ele estava instruindo Timóteo ali? Qual era o objetivo? Era para o crescimento da igreja. Vou ler aqui de forma bem rápida do capítulo 13, aqui o contexto, para que entendamos o que Paulo estava instruindo Timóteo. Capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, o bispo, ele tem que ser marido de quê? De uma mulher só. Então, a igreja, para ser coluna e firmeza da verdade, nós temos que parar de fazer casamento de prostitutos dentro da igreja. O cara casou 3, 4 vezes, aí muda de ministério, aí chega na Assembleia de Deus, ou em outra denominação, e vai casar de novo, porque agora ele é o santinho. Aí ninguém pode julgar ele. Meu irmão, olha para a palavra de Deus. Tu tem que ser marido de uma mulher só. O casamento ele só é dissolvido, só é desfeito com prostituição. Então é necessário que nós aprendamos sobre a Bíblia para que não cometamos erros. Olha para a palavra de Deus, meu irmão. Se você é casado, porque tua mulher ficou velha, porque tua mulher aquilo outro, você casou, meu irmão, você casou com ela, então fique com a sua esposa. Deus já te deu outra esposa. Então está aqui o que Paulo estava instruindo Timóteo. E ele vai continuar. Quem deseja o episcopado, ou seja, os bispos, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O 3, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Você está vendo aí, pastor? Está vendo aí, bispo? Apóstolo? Não pode ser espancador da esposa, meu irmão. Não pode espancar os filhos. Também não pode encher a cara de bebida. Porque não tem ninguém vendo, eu vou beber. Não tem ninguém vendo, eu vou me embriagar. Muito cuidado que o dono da igreja está de olho em você. Tá? Muito cuidado. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Perfeitamente. Se alguém não administra sua própria casa, vai cuidar da igreja do Senhor. Aí não há como. Então, mais um motivo para aquele que deseja ser bispo pensar bem. Amém? Se eu não tenho pulso, se eu não tenho caráter para administrar a minha casa, como vou fazer a obra de Deus? Porque tem muitas pessoas que pensam que fazer a obra de Deus, estar na frente do trabalho, é apenas receber dízimo e oferta. Muito cuidado. Muito cuidado que não é isso não. Você tem que ser exemplo dentro da igreja. Você tem que ser coluna e firmeza da verdade. Todos os olhos estarão voltados para você. E você precisa ter caráter para estar à frente do trabalho do Senhor. O 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Isto aqui, a palavra neófito quer dizer novo, não sendo inexperiente, novato. Então, para assumir a obra do Senhor, tem que ser uma pessoa que já tenha experiência, uma pessoa que tenha conhecimento da palavra. A gente está vendo aí pastor saindo da casca do ovo, meu irmão, assumindo megas igrejas, porque ele é bonitinho, porque ele é amigo do pastor da convenção, né? Então, você vai ver a igreja morta espiritualmente, uma igreja morta, uma igreja sem conhecimento, uma igreja que não dá um glória a Deus, aleluia. Lá na frente o pastor muitas das vezes cai com uma menininha na igreja, por falta de quê? Por falta de conhecimento, por falta de experiência na obra de Deus. Aí Satanás vai lá e, pega rapidinho e joga o ministério dele na lama. Então cuidado com os pastores neófitos,
cuidado com os pastores neófitos, com os novinhos. O 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amados, é até aqui, porque nós não vamos ler as demais, que são as mesmas coisas, né? São os mesmos conselhos, basicamente, que Paulo está dando para o bispo, ele vai dar para os diáconos, né? Ele vai dar, pedindo para que sejam bons maridos. Mas este texto que nós lemos todo, ele tem um direcionamento à igreja, a coluna, a verdade da igreja. Ele tem um direcionamento, é o embasamento da igreja. Nós não podemos aceitar mentira dentro da casa de Deus. Nós não podemos aceitar falsos ensinamentos dentro da casa de Deus. A igreja do Senhor, ela precisa voltar a ser a coluna e firmeza da verdade. E não vem você me dizer, pastor, não sei qual igreja que o senhor está congregando, porque a igreja continua firme. Firme aos teus olhos, meu irmão. Firme aos teus olhos, firme talvez aos teus interesses pessoais com relação à igreja de Cristo. Mas para aquele que estudou, para aquele que está atento, a igreja do Senhor está muito fora do contexto da visão celestial de Jesus Cristo. A igreja está completamente fora. Então é necessário que voltemos sim a ser coluna e firmeza da verdade, a partir do momento em que nós comecemos a praticar a verdade, ensinar a verdade, para que Deus venha descer com a sua glória, para que Deus venha realizar as suas maravilhas, porque enquanto a igreja estiver na mentira, satisfazendo a Satanás, a glória de Deus não irá se manifestar como se manifestava nos tempos antigos. A glória de Deus não será presente dentro da igreja. O Espírito Santo não atuará dentro da igreja como atuava nos tempos antigos. Hoje atua sim pela misericórdia de alguns irmãos, de alguns pregadores que estão ali consagrando a vida, pedindo para que Deus manifeste a sua glória. Porque senão, meus amados, eu tenho certeza que nem o Espírito Santo, ou melhor dizendo, nem os grandes dirigentes conseguiriam fazer alguma coisa. Hoje a igreja vive um avivamento morto, um avivamento que não tem frutos, um avivamento momentâneo, só aquele movimento, não é nem avivamento, é movimento, porque quando há avivamento há perdão de pecados, né, arrependimento de pecados, há amor, mas faz um movimento ali, acabou e volta tudo a estaca zero. Então voltemos a ser a coluna e a firmeza da verdade. Vamos orar para que o Espírito Santo venha nos abençoar e nos colocar novamente como referência nesta terra. Nos colocar como igreja relevante, verdadeiramente. Nos colocar como alguém que o inferno olhe e trema, porque sabe que ali há uma igreja que faz a diferença. Amém, meus irmãos? Então vamos estar orando em nome de Jesus por esta palavra e que Deus venha nos abençoar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, meu Pai, por este momento onde estivemos diante da tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar força, o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento, que o Senhor venha nos dar, meu Pai, avivamento verdadeiro da tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, venha, meu Pai, fazer com que nós, Senhor, sejamos colunas, sejamos, Senhor, firmeza da verdade nesta terra, que a tua igreja venha repreender toda obra de mentira, de prostituição, de enganação, de dentro, Senhor, da tua casa, que a tua igreja venha desfazer as obras de Satanás. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos, Senhor, para que o diabo não venha atuar dentro da tua casa, para que o Senhor, o teu Espírito, venha prevalecer e que sejamos cheios, Senhor, do teu Espírito para fazermos a tua obra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Que o Espírito Santo abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, meus amados. Fique com a paz de Deus. Amém.